O vasto potencial para o cultivo de camarão no Brasil encontra grandes desafios. E a Recarcina surge como um instrumento de pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse setor de aquicultura através das instituições que a agregam. Instituída pela FINEP em 2004, a rede nasce no momento de mais necessidade da indústria do camarão, acumulando grandes resultados ao longo desses anos. A cassinicultura do Brasil ela começou a evoluir a partir do ano 2003. Né? Ela teve um grande impulso no ano de 2003, mas antes disso, ela era feita de uma maneira sem apoio científico. A partir do momento que surgiu a Recarcina, se passou a efetuar estudos em várias áreas da cassinicultura para dar suporte científico à atividade. Várias pesquisas realizadas em laboratório, em campo, em parceria com o setor produtivo. O camarão é uma espécie que vive de ciclos, né? Nós temos ciclos de patologias, ciclo de densidade. Em muitos momentos está se produzindo com densidade baixa por conta de patologias e condições ambientais. Em alguns momentos se consegue elevar a densidade. E esses ciclos eles são pautados pela pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Cada 4, 5 anos surgem condições ambientais, de patologia e enfermidades novas, que são necessárias novas técnicas de manejo, novos approaches, novas densidades de cultivo. A importância do envolvimento, né, das universidades e da academia, né, através de uma rede de pesquisa, é fundamental para que a gente consiga experiências que sejam utilizadas na atividade. A importância é porque nós precisamos de desenvolver as tecnologias do Brasil. Então, assim, nós estamos trazendo tecnologia de fora, precisam ser validadas no Brasil e só a pesquisa no Brasil é que pode validar, porque cada uma tem suas interfaces e tem suas características diferenciadas. Primeira oportunidade de ter universidades diferentes, áreas de pesquisa diferentes, formando um grupo. A outra coisa é eles estarem envolvidos com a iniciativa privada. Então esse grupo, né, multidisciplinar e tentando resolver os problemas, as demandas que a iniciativa privada tem, então isso é uma coisa muito positiva. Divulgação de resultados em eventos, publicações em periódicos e diversos recursos em busca de um objetivo comum. São 13 universidades, 6 instituições de pesquisas integradas em 8 estados, distribuídos entre a região Nordeste, Sudeste e Sul do país. 8 projetos que se subdividem em 34 projetos. A Recarcina estruturou laboratórios de análises e experimentos envolvendo genética molecular, sequenciamento e genotipagem. São estudos fundamentais para o desenvolvimento de melhoramentos genéticos e plantas de reprodutores a partir das espécies existentes em cada região. Então, nossa frente de trabalho, ela se dirigiu muito mais ao desenvolvimento de protocolos de infecção para que produtores pudessem investir na seleção de linhagens resistentes através desse protocolo, uma vez que era necessário provocar artificialmente a infecção e poder avaliá-la dentro de um planejamento. Primeiro, nós tivemos que nos aproximar bastante dos produtores, conhecer em que momentos específicos os surtos surgiram, as características do surgimento desses surtos nas diferentes fazendas, para tentar criar um ambiente muito similar ao que havia na época e tentar trazer isso para uma escala laboratorial. Então foi criada uma plataforma onde há uma grande interação entre esses pesquisadores e as experiências foram trocadas em relação a como o surto se apresentava nos diferentes estados e também uma plataforma de assessoria ao mercado, especificamente aos produtores que lidam com as infecções. Na temática Estudos Nutricionais, a rede desenvolve pesquisas sobre a nutrição do camarão marinho, que representa grandes avanços científicos, tecnológicos, econômicos e ambientais. A pesquisa que a gente desenvolveu na instituição teve como foco compreender, do ponto de vista nutricional,
os sistemas de cultivo de camarão que operam na presença de biofloco. O biofloco, na verdade, são agregados microbianos formados pelas excretas, as fezes dos camarões, que se formam ao longo do cultivo. Sistemas de cultivo que operam em regime de biofloco têm se popularizado, né, aqui no Brasil e em outros países, e compreender a contribuição que esses elementos têm na nutrição do camarão é importante, porque existe a possibilidade de você reduzir custos na produção, como os custos de ração. Porque a maioria das rações são formuladas sem conhecer realmente o que é que o animal pode aproveitar dos nutrientes que existem naqueles ingredientes, né, que compõem a ração. E esse trabalho ele visa conhecer o valor nutricional dos ingredientes utilizados nas rações. Então, o primeiro passo é a gente saber, por exemplo, do ingrediente comum, como o farelo de soja. O quanto ele aproveita realmente da proteína da soja. Então, a soja tem 45% de proteína. Ele vai aproveitar 100% desse 45%, vai aproveitar 80%, 70%, 60%. É importante saber esse dado, porque quando você for formular a ração, você já coloca os nutrientes que estão realmente disponíveis. A partir desse dado, você consegue ter uma ração que ela vai ter menos impacto ambiental, porque você tem menos nutrientes em excesso sendo liberados para o ambiente. Com isso, você também consegue um melhor crescimento e uma economia no uso da ração. Então, você tem uma redução dos custos para o produtor e para o consumidor final. Os pesquisadores dessa temática contribuem para o enfrentamento de enfermidades que acometem o camarão, através de inovações na profilaxia e técnicas de diagnósticos, fornecendo dados científicos seguros para o cultivo de animais saudáveis. Nesse projeto, dentro da temática sanidade, o enfoque principal foi a prevenção. Então, para fazer prevenção de qualquer enfermidade que seja, é preciso, antes de mais nada, saber que enfermidades existem. Então, a gente partiu desse princípio e fizemos inicialmente diagnóstico e, verificando esses métodos melhores para fazer esses diagnósticos, nós chegamos a estudar melhor esses agentes e começamos a montar métodos para fazer a sua prevenção. O intuito maior da nossa pesquisa foi estabelecer monitoramento sanitário, tá? Para frente a principalmente as doenças virais e bacterianas, que são os dois grupos de agentes patogênicos que mais têm ação sobre os camarões cultivados aqui no Nordeste principalmente. Nós trabalhamos voltados para as defesas antivirais e antimicrobianas, por exemplo, interação entre a microbiota e imunidade intestinal nos camarões, cultivados em diferentes sistemas de cultivo, por exemplo, sistemas de bioflocos ou em viveiros tradicionais de cultivo. Nós também temos estudos na linha de interação entre patógenos e os hospedeiros. Uma outra linha de trabalho é buscar marcadores moleculares de resistência a enfermidades, principalmente a viroses e a vibrioses, que acometem os camarões dos cultivos, e também algumas substâncias que podem melhorar a imunocompetência dos animais, que eles fiquem mais preparados para não ficarem doentes durante os cultivos. As pesquisas Recarcina desenvolvem técnicas de manejo em sistemas semi-intensivos, superintensivos e de bioflocos, otimizados para as fases de larvicultura, berçário e crescimento final de espécies do camarão marinho e do camarão de água doce. Bom, dentro dessa parte de pesquisa com o sistema de bioflocos, nos últimos anos, né, e principalmente com o incremento de recursos da rede Recarcina, nos viabilizou trabalhar como linhas principais dentro da parte de biofloco, com toda a parte de probióticos, né, toda a parte de alimentação, com a parte de manejo, a parte de sistemas de aeração, controle de sólidos suspensos, todo o controle de alcalinidade, pH, CO2, são partes fundamentais para que o sistema opere com sucesso. Nós estamos retomando pesquisas que aconteceram na década de 70 do século passado, e essas pesquisas elas vão poder ter uma alternativa de espécie para o cultivo, espécies nativas e também, né, para melhoria da tecnologia e manejo da espécie exótica Macrobrachium rosenberg. Então a rede ela vem para favorecer a implementação, né, o desenvolvimento dessas técnicas
dessa produção no ambiente tanto familiar quanto em grande escala. Dessas espécies, o importante é a gente frisar que as espécies nativas elas já são consumidas na região norte e nordeste do país e algumas espécies elas são vulneráveis, né? O caso do Macrobrachium carcinus, elas estão vulneráveis à extinção e o Macrobrachium amazônico ele é muito consumido na região norte. Então a gente implementando estruturas ou técnicas de cultivo para o crescimento dessas espécies vai ser bom porque você pode estar trabalhando com um público com tecnologias sociais. A rede realiza pesquisa sobre alternativas tecnológicas para o tratamento de efluentes e avaliação de fontes antrópicas e a sua influência na qualidade da água de viveiros, utilizando organismos biorremediadores e bioindicadores na melhoria dos parâmetros ambientais destes efluentes. Fizemos de forma que houvesse uma maior interação entre os pesquisadores, permitindo assim que fizéssemos análises interlaboratoriais, encaminhando amostras daqui do estado para outro estado, amostras ambientais de solo, principalmente. Fizemos a interação entre alunos dessas instituições e pesquisadores, o que foi possível, né, uma maior discussão acerca dos resultados do projeto. O Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ele, por ter uma interação direta com o setor produtivo, então a gente buscou realizar a pesquisa dentro da fazenda, dentro do empreendimento. Então fizemos ao longo de um ano análises semanais de água, de solo, né? Fizemos uma avaliação bem ampla das principais fontes de poluição no estuário onde estava localizado esse empreendimento. Mapeamos essas fontes através de imagens de satélite e georreferenciamento. Essas coletas semanais permitiram que a gente desse um feedback à fazenda sobre os resultados dos nutrientes dissolvidos, a parte bacteriológica, tanto do estuário como dentro dos viveiros, para que pudessem haver manejos de forma a corrigir alguns parâmetros, permitindo que fossem atendidos ao que o CONAMA preconiza em relação a limites e padrões para efluentes da cassinicultura. As análises em solo permitiram também que houvessem correções no manejo da fazenda. Isso melhora o desempenho produtivo, né? Isso diminui o impacto que pode ser ocasionado por um excesso de matéria orgânica e ajuda para que o empreendedor ele possa ter um foco não só na melhoria do seu processo produtivo, como também no desempenho ambiental, devolvendo uma água em alguns aspectos até melhor do que ele captou. A gente entrou junto com o Glauber, a convite do ITEP, nesse projeto de efluentes, para trabalhar com a Fazenda Iacuti, que é uma fazenda que é gerenciada pela Universidade Federal de Santa Catarina, e a proposta era integrar o compartimento hídrico, a coluna d'água, com um compartimento bentônico, os sedimentos que estão depositados no fundo dos tanques, e avaliar como é que se dá a troca entre esses compartimentos e como essa troca beneficia ou prejudica os efluentes que são lançados por essa fazenda. Nossa pesquisa reviste a maior importância porque nós vamos a manter a qualidade da água, a qualidade do ambiente, utilizando micro-organismos como as microalgas ou outros organismos como moluscos e algumas macroalgas, de tal forma que a finalidade de nosso trabalho seja vista numa ação sustentável, isto é, que a carcinicultura seja amigável com o meio ambiente, tenha que ver com a sociedade e a parte tenha toda essa parte economicamente eficiente também. A Recarcina desenvolve pesquisas que visam avaliar o uso dos resíduos do processamento do camarão cultivado, que se apresentam como uma rica fonte de subprodutos com diversas aplicações industriais e biomédicas para agregar valor ao setor. Especificamente dentro da FINEP, da Recarcina, nós focamos muito no aproveitamento integral do camarão, porque nós entendemos que a cadeia de camarão ela tem como fornecer matéria-primas e insumos não só para a indústria pesqueira, que é o que hoje tradicionalmente se faz, né? Como também para diversos outros segmentos industriais, como a parte de cosméticos, biomédicas,
a parte de indústria de alimentos com outras aplicações, construção civil, diversos outros segmentos. Então, o nosso foco, nosso grande desafio foi trabalhar visando o aproveitamento integral do pescado e dando destino a esse material que é descartado, que geralmente pode representar até 70% do processamento de pescado. Então, dentro da Recacina, o nosso principal foco foi esse. E nós conseguimos desenvolver uma série de produtos interessantes que pode servir de base para que o segmento da carcinicultura eles aproveitem esse material para poder destinar esse resíduo que é descartado para outros segmentos industriais. Isso aí faria com que você agregasse muito valor ao produto, né? Porque hoje esses 70%, a logística, você fazer uma logística de um camarão onde 70% vai para o lixo, compromete muito a economia da atividade, né? Então, quem termina pagando esse custo é a própria sociedade e o produtor, que tem as indústrias que vão processar esse camarão, elas vão cobrar isso aí, vão pagar, remunerar poucos produtores e vão cobrar isso aí dos consumidores finais. Isso faz com que o camarão tenha um valor bem elevado dentro do contexto comercial. Mais de 200 pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação envolvidos, 68 mestres e doutores formados, 167 publicações em eventos científicos, 96 publicações em periódicos e 19 instituições envolvidas. Hoje, mais do que nunca, o pesquisador ele tem que trabalhar em rede. Não existe mais, ou são muito poucos, os pesquisadores que conseguem trabalhar de modo individual. Dada a complexidade das pesquisas, dada a complexidade das técnicas, mas, sobretudo, devido à parceria em gestão de recursos humanos e financeiros. Porque o que se tinha antes da Recacina? Tínhamos vários pesquisadores trabalhando isoladamente, às vezes até no mesmo tema, numa mesma coisa que um outro, no outro estado também estava estudando. A Recacina, na verdade, agregou as pessoas que, de fato, trabalhavam com pesquisas com camarões marinhos. Então, assim, quando se montou uma rede, uniu esses pesquisadores e aí reforçou realmente a pesquisa. Então, começamos a estudar a mesma coisa, com enfoques diferentes, em situações geográficas diferentes, e aí a resposta realmente foi mais densa, mais contundente, com certeza. Então os laboratórios eles conseguem sobreviver, conseguem crescer à medida que eles estão trabalhando em parceria. Então a rede fez com que as coisas se completassem. Então isso fez com que a gente tivesse possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto. A indústria do cultivo de camarões sempre correu na frente da pesquisa. Mas agora que a indústria está muito grande, a pesquisa se faz extremamente necessária. Em função desses recursos recebidos da FINEP, hoje a gente tem muitas instituições no Nordeste que estão equipadas para fazer pesquisas similares a outras instituições no resto do mundo. Então, a carcinicultura aqui no Brasil, pelo menos o setor de pesquisa, né, deve muito à FINEP, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, devido a esses investimentos que foram feitos em infraestrutura há mais de 10 anos. Né? E hoje a gente faz pesquisa com camarão aqui no Brasil em função desses investimentos que foram feitos no passado. E a gente acredita que o Brasil vai recuperar a sua posição de liderança que ele teve na América Latina e era líder de produtividade mundial em 2003. E nós vamos recuperar. Investimentos de aproximadamente 15 milhões nos últimos 12 anos resultaram na formação de uma grande parcela da infraestrutura de pesquisa e dos cientistas dedicados ao cultivo do camarão no Brasil. A carcinicultura brasileira continua a evoluir. E para assegurar o seu progresso tecnológico sustentável e o seu forte viés econômico e social, gerando emprego e renda no campo, é imprescindível o incentivo do setor público para sua continuidade. No apoio tecnológico, na formação de recursos humanos especializados pelas instituições de ensino e pesquisa.